Uma das coisas que me encanta muito na obra do Shakespeare e faz com que eu use ele em sala de aula, entre outras coisas, é, primeiro, a capacidade que ele tem de apresentar a natureza humana nas suas mais variadas formas e de um modo que eu reconheço, pelo meu histórico de estudo do século XVII francês e do XVI, que é de uma forma moralista, como se fala em filosofia, que não significa alguém que fica querendo dar lição de moral, mas alguém que olha o comportamento humano tal como ele é, no contexto dele, sem produzir nenhuma idealização do que é o ser humano. Eu acho que isso, no caso de Shakespeare, muitas vezes produz uma certa desorientação, no sentido de que, afinal de contas, o que ele está pregando, né? Quer dizer, o Shakespeare me parece distante de uma certa metafísica bem típica do período anterior ao Renascimento, que é uma metafísica cristã, de entender que os fatos e os eventos, seja na vida da pessoa, seja na vida dos povos, eram decorrentes de um certo projeto divino para o mundo. Muitas vezes a gente tem a impressão na obra do Shakespeare que o mundo está abandonado, que as pessoas estão abandonadas. Então, isso é uma coisa, né? E a minha ideia hoje é ver em que medida falar um pouco do filósofo francês Michel de Montaigne, do século XVI, que é uma espécie de primeiro moralista francês, e ver como o Montaigne pode ter, de alguma forma, ajudado ao Shakespeare ter essa percepção, digamos assim, bastante direta da natureza humana. Uma outra característica é a análise do poder na sua forma, digamos assim, na sua engrenagem, também sem uma expectativa redentora metafísica do poder, né? Ou da ideia de que o rei é rei porque Deus quer, ou da ideia de que a luta pelo poder é uma luta do bem contra o mal, no sentido de que o bem é Deus e o projeto cristão. E, nesse sentido, também associado à análise da natureza humana, eu também quero falar um pouco sobre Maquiavel, outro renascentista, como ele e o Montaigne, que é conhecido como sendo o filósofo que separou a ética da política, e isso está sustentado numa visão de natureza humana que também parece desencantada, né? Então, digamos assim, esses dois olhares sobre a obra do Shakespeare me parece que podem ser enriquecidos se você der, de alguma forma, assim, um passo para trás e conhecer tanto Maquiavel, que o influenciou, quanto o Montaigne, né? Vamos começar pelo Maquiavel. O Maquiavel do Príncipe, ele passou para a história, coitado, como maquiavélico. Tanto é que uma vez uma aluna me perguntou se o nome dele era Maquiavel mesmo, ou a gente chamava ele de Maquiavel porque ele era maquiavélico, né? Quer dizer, uma inversão assim, pueril, né? Mas trai muito a imagem que o Maquiavel ficou para a história, de que ele seria um pensador do mal. E essa corrente de que o Maquiavel seria um pensador do mal, ela é muito forte. Não é que não tem gente séria que escreveu isso. Tem gente séria que acha que O Príncipe, do Maquiavel, é um livro que ensina o mal, né? E, ao mesmo tempo, a acusação de que o Shakespeare é um grande autor, mas que o Shakespeare não estaria preocupado em ensinar aos homens como ser um bom cristão, certo? Eu acho que o Maquiavel está muito perto dele nesse sentido. Olha, O Príncipe do Maquiavel é um livro de arte política, né? O Maquiavel tem por objetivo um príncipe forte. Alguns até acham que ele era uma espécie de nacionalista italiano avant la lettre, né? Que sonhava com uma Itália unificada sob o controle de Florença, né? Se livrando dos Estados Papais. Primeira coisa, quando Maquiavel fala dos Estados Papais, ele fala do Papa como um líder político. Daí você vê o rompimento entre metafísica e política, né? Não existe nenhuma política que represente Deus, assim como não existe nenhuma política que represente o bem, para além da boa gestão política. Então, para o Maquiavel, o bom político, o bom príncipe, é aquele que exerce o poder de forma competente. O que é exercer o poder de forma competente para o Maquiavel? Criar uma situação estável, onde as pessoas que vivem ali
naquela cidade, por exemplo, vão conseguir tocar a sua vida, como a gente diz hoje em dia. Então, o Maquiavel tem uma ideia do príncipe, ele dá conselhos para um príncipe, para que esse príncipe consiga instaurar um poder estável, contínuo e perene. O choque que brota da leitura do Maquiavel é porque ele raciocina esse processo fora de qualquer referencial metafísico ou ético ou moral, que é a mesma coisa, né? Então, quando o Maquiavel diz para você que você deve fazer o mal de uma vez só, em grande quantidade, mas o bem você tem que fazer aos pouquinhos e repetidas vezes, porque ele diz o seguinte: o mal é um trauma que ninguém esquece. Quando você faz um bem para uma pessoa, ela esquece muito rápido. Ela logo cobra de você outro bem depois. Então, parece haver em nós uma natureza que nós somos seres naturalmente ingratos. Então, quando alguém faz o bem para nós, o efeito passa rápido. Isso é muito fácil de ver em presentes. Você dá um presente hoje, daqui a algum tempo tem que dar outro, porque senão a pessoa já esquece daquilo que ganhou antes. Enquanto que o mal não, o mal compreendido como crueldade, violência, demonstração de poder arbitrário, é alguma coisa que fica muito tempo na cabeça das pessoas. Então, quando Maquiavel diz que se você toma uma cidade, você deve, reunir pessoas numa praça, e que você deve matar pessoas, e que você deve demonstrar o seu poder sobre elas, o que ele quer dizer com isso é que esse ato vai fazer com que as pessoas percebam que elas estão na sua mão. Porém, você não pode ficar fazendo mal o tempo inteiro. Você faz isso, mas depois você deve, inclusive, trazer para perto de você pessoas que você jamais vai confiar nelas, porque isso é uma característica do Maquiavel. Quem tem poder não confia em ninguém, né? Porque sabe que para ter poder não pode confiar em ninguém. Por quê? Porque nós somos mentirosos, principalmente quando a gente tem intenção de poder, né? Isso qualquer um vê em qualquer lugar, quando está em jogo o poder. Então, mas ele fala que você deve, então, fazer o mal e depois fazer o bem aos poucos, porque dessa forma você está contemplando de duas formas a natureza humana. De um lado, a necessidade de um mal que permanece na memória durante muito tempo, e de outro lado, o fato de que você não pode fazer o mal o tempo inteiro, porque senão você não conquista as pessoas. Outra coisa que o Maquiavel fala é que se você tem um inimigo, outro exemplo da operação política que causa espanto, se você tem um inimigo ou alguém que te trai, você deve matar ele, a mulher, os criados, os filhos e os netos, né? Por quê? Porque um dia esse neto vai crescer e vai querer se vingar de você. Aí, quando você fala isso, quer dizer, mas como assim? Deve matar crianças? Do ponto de vista do Maquiavel, sim. Por quê? Porque essa é a única forma de você garantir que nenhum descendente daquele seu inimigo virá atrás de você, né? E a gente tem que lembrar que o Maquiavel está escrevendo isso numa época em que pessoas de 15 anos eram adultas, tá? Não é hoje como uma pessoa adulta é a partir dos 50 quase, né? Naquela época você com 14 anos já era um adulto, ou uma menina já era uma adulta. E eu acho isso muito importante no Maquiavel, porque eu tenho a impressão que a nossa discussão política do Maquiavel para cá regrediu. A gente voltou a misturar política com metafísica, voltou a misturar política com a ideia de que a política é redentora do mundo, e o Maquiavel está dizendo que o bom político é aquele que administra a cidade dele competentemente. E para fazer isso, ele não pode, por exemplo, confiar em quem ama. Porque se ele confia em quem ele ama, a pessoa que te ama hoje, amanhã pode não te amar. E a pessoa que te ama hoje é a primeira que vai ficar ferida com você amanhã. Você não precisa ser um príncipe de Florença para saber disso. Basta ter uma ex ou um ex. Quer dizer, aquela pessoa que te ama, que sabe tudo de você, se você falar um A quando ela espera um B 3 vezes seguidas, ela pode deixar de te amar e ela se magoa com você, né? Então, a vida dos afetos é sempre uma vida perigosa, né? Quando você domestica muitos afetos, eles não servem para nada e você fica uma pessoa morta. E os afetos são sempre perigosos, seja lá de que forma ele for. Então, essa separação que o Maquiavel faz entre uma política do ideal
ou seja, uma política que existe para salvar o mundo, ou uma política movida por uma visão de mundo, visão de mundo essa que pressupõe uma natureza humana, que é capaz de deixar de ser insegura, instável, interesseira. E por que a natureza humana seria assim para o Maquiavel? Porque a vida é precária. A vida é precária. A vida é instável. A gente sabe que quando as pessoas têm condições de vida um pouco melhor, elas têm a chance de ficar menos violentas. Por quê? Porque a vida deixa de ser tão precária. Então, a política do Maquiavel, ela não tem ideal, ela não tem metafísica, ela não tem ética, não tem moral. Por isso que o Maquiavel cria tanto horror, mas qualquer pessoa que tem poder lê O Príncipe. Aí você mede o talante da mentira pública, porque se você lê O Príncipe, quando você tem poder, podem achar que você é maquiavélico, né? Mas se você tiver poder e ler O Príncipe, você vai perceber como ele entendia do poder, da sua natureza sombria, né? Da sua natureza de solidão. Né? O príncipe é um solitário. Né? E daí eu chego numa outra coisa que eu acho muito importante no livro Príncipe, que é dois conceitos, virtude e fortuna. Né? O conceito de fortuna está espalhado pelo Shakespeare. Aliás, o conceito de fortuna também está no Montaigne. O conceito de fortuna é um conceito que está espalhado pelo Renascimento europeu. Né? A palavra fortuna, ela significa, não como a gente entende hoje, que é, sei lá, um acúmulo de grana, também, mas não isso. Na realidade, o acúmulo de grana para alguém do Renascimento é o resultado da boa fortuna, porque a fortuna é sorte. Né? E como você está falando de sorte, você está falando de acaso. Você está falando do que a gente chama em filosofia de contingência. Isso é central na obra do Maquiavel. O homem vive sob o império da fortuna. Né? Quando o Maquiavel diz isso, ele está negando que o homem não vive sob o império da providência divina. Ele está falando isso no Príncipe, especificamente. Né? Se o homem não vive sob o império da providência divina, não há ninguém narrando a história ou a vida de uma forma que tenha um final necessariamente feliz. Né? Não é que tem que ter um final necessariamente infeliz, não tem nenhum final, no sentido de um telos, como se fala em filosofia. Então, assim, se nós vivemos sobre o império da fortuna, significa que a última palavra sobre a realidade é dada pelo acaso. Se a última palavra sobre a realidade é dada pelo acaso, significa que a realidade não tem sentido. O único sentido que ela tem é aquele que alguns homens são capazes de dar. E é um sentido histórico, local, contingente. A percepção de que a gente vive sobre a contingência é insuportável. Não no conceito contingência, não vem nada na cabeça. Mas a contingência vem quando acontece uma tragédia com você. Uma morte, uma doença, uma perda, uma frustração grande, uma justiça violenta, né? E aí você se pergunta, mas por que isso aconteceu comigo? A resposta do Maquiavel é, não tem porquê. Porém, o Maquiavel tem um outro conceito essencial que é de virtude, né? Que a gente traduz por virtude, mas normalmente a gente fala como ele escreveu mesmo, virtude. O conceito de virtude é o que ele espera que o príncipe tenha. É aquela característica que algumas pessoas têm que fazem com que elas percebam que, às vezes, existem coisas que não estão na mão da virtude, na mão da fortuna no primeiro momento, se você observar o comportamento do ser humano, se você conhecer a história, se você ver coisas que, quando aconteceram isso, aconteceu isso. Ou seja, se você tiver uma certa ciência. Uma pessoa sem virtude para o Maquiavel é uma pessoa que diz, por que essas coisas acontecem para mim desse jeito e por que eu não arrumo um emprego? Uma pessoa com virtude para o Maquiavel é alguém que diz assim, vou acordar mais cedo, certo? Quer dizer, vou trabalhar mais, no sentido contemporâneo, fazendo uma analogia. A pessoa sem virtude é aquela pessoa que está o tempo inteiro achando que, no final das contas, existe alguma força que vai fazer com que as coisas aconteçam para ela. Por isso que normalmente se diz que o Maquiavel é o primeiro filósofo burguês.
porque virtude está muito perto da ideia de competência, perto da ideia de mérito. O Maquiavel, né, assim, ele pensa que não é à toa que a virtude, que a fortuna é representada pela imagem de uma mulher. Por quê? Porque uma mulher só aprecia a coragem, a ousadia e abomina a timidez. Veja, é um homem falando, né? Porque ele está dizendo o quê? Ele diz que a fortuna gosta de quem a desafia. Gosta de quem é capaz de olhar para a fortuna, ou seja, para aquilo que é a realidade última, e observa essa realidade e tem a audácia de fazer aquilo que os outros não fazem. Por exemplo, saber que não pode confiar em quem ama. A coisa é pesada, mesmo, né? Capazes de saber que uma pessoa pode rapidamente esquecer o seu pai assassinado se você der a ela uma coisa que a interessa muito, por exemplo. Então, eu acho muito triste que quando a gente dá aula de filosofia política ou a gente fala de política em sala de aula para alunos de nível médio, que o Maquiavel não seja mais lido do que o Manifesto do Marx, que é pura metafísica, né? Porque, não no sentido de que é para formar jovens maquiavélicos, no sentido de dar aos jovens uma ferramenta para pensar sobre si mesmos. Porque é isso que um filósofo moralista faz, é isso que Shakespeare faz, no sentido, do ponto de vista da filosofia, né? Em sendo moralista. Ele dá ferramentas, é como um espelho. Ele põe um espelho na sua frente e você se vê no caso dele, na narrativa dramatúrgica e no caso dos filósofos, naquilo que eles discutem. No caso do Montaigne, o Montaigne não é um filósofo prioritariamente preocupado com política, o Maquiavel era, com a competência política. E, como eu estava dizendo, o horror da obra dele brota do fato de que a única ética da política é você ter o poder nas mãos para daí criar condições de que as pessoas que vivem sobre você sofram menos. Maquiavel não é um malvado. Maquiavel é alguém que tem a coragem de olhar para a política e para a natureza humana tal como ela se manifesta. O Montaigne é um cético, né? Como eu disse, o Montaigne não está muito preocupado com política. Dizer que ele é um cético significa dizer que ele não acredita na capacidade da razão montar relação de causa e efeito, não acredita no fato de que, no final das contas, existe um grande sentido movendo as coisas. Para Montaigne, a fortuna também reza, também domina, né? Só que o Montaigne, quando fala isso, ele não está preocupado em dizer, no final das contas, que a fortuna manda. Por quê? Porque talvez quem afirma que a fortuna que manda erre. Talvez exista a providência. Como eu vou provar que não existe a providência, no final das contas? O Montaigne é um filósofo infinitamente mais sofisticado do que o Maquiavel, né? Ele é mais sofisticado no sentido... Todo filósofo que está preocupado com... A política é uma arte que deixa você rude. Para fazer política, você tem que pensar poucas ideias. A política, como ela é uma arte de organizar o mundo, como todo mundo que tem que organizar uma coisa, tem que pensar em coisas objetivas como falta água, não falta água, tem luz, não tem luz, qual é a lista do supermercado, onde as coisas são mais baratas. Ou seja, por isso a política é uma filosofia que acaba sendo sempre menos complexa do que um filósofo que é cético, como Montaigne, e está preocupado em dizer assim, olha, se você for covarde, pode dar certo. Se você for corajoso, também pode dar certo. O Montaigne diz na abertura dos seus ensaios, no primeiro ensaio, ele está afirmando o seguinte, não existe método para nada. Qualquer caminho pode levar a qualquer lugar. A filosofia do Montaigne, como todo filósofo cético, ele cria uma desorientação radical na nossa percepção de mundo, né? Essa desorientação radical é no sentido do Montaigne, como todo cético, solapar a ideia de que a razão humana entenda o que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode simplesmente dizer que a razão não entende, porque se ele disser que a razão não entende, ele já está afirmando alguma coisa. Então, talvez os que dizem que a razão entende tenham razão. Então, o cético, na realidade, é alguém que compara comportamentos, compara histórias, relatos, com a intenção de mostrar que nenhum deles
tem a palavra final. E, portanto, o que o cético busca é aquilo que a gente fala em filosofia, e o Montaigne, como cético no 16 também, um estado de apatia, como se fala. Ou seja, se distanciar do sofrimento, se distanciar de uma crença objetiva em uma narrativa, como se fala hoje em dia, de mundo. O cético compara as narrativas, por exemplo, Montaigne compara a violência dos chamados bárbaros índios com a violência dos europeus. O Montaigne conheceu a guerra entre protestantes e católicos de perto, ele viveu essa guerra. Então ele compara e diz assim, bom, por que nós devemos achar os outros bárbaros, já que olha o que a gente faz? E o Montaigne não é um bobo contemporâneo do tipo que quer dizer que se o mundo fosse entregue aos índios seria lindo. Seria do mesmo jeito que agora, ou seja, com problemas e com dramas, talvez sem antibióticos e aviões, certo? E sem democracia também, né? Mas o que ele quer falar com isso é que ele quer comparar um conjunto de crenças com outro conjunto de crenças e mostrar que nenhum dos dois conjuntos se sustenta em si só, por si só, melhor dizendo. Então, para fazer isso, o Montaigne tem que observar o comportamento humano e daí produzir uma desorientação. Então ele vai dizer assim para você, se você ama alguém, você pode chegar a tal lugar porque a ama. Se você não a ama, você pode chegar no mesmo lugar. Portanto, não faz diferença amar ou não. Porque se você ama, pode chegar no lugar A, se você não ama, pode chegar ao lugar B. Mas se você não amar, você também pode chegar no lugar A, assim como se você amar, você pode chegar no lugar B. Ou seja, não há uma relação entre causa e efeito que daí você possa deduzir uma narrativa. Quer dizer, isso do ponto de vista dramatúrgico produz uma sensação de que talvez se alguém narrar a vida seja um idiota. Porque só um idiota faz com que uma coisa chegue num lugar e depois chegue no outro e daí você não consiga tirar conclusão de nada. Só um idiota é capaz de narrar uma história sem que você consiga chegar a uma conclusão de começo, meio e fim, né? Outro típico do pensamento do Montaigne, quer dizer, a imaginação às vezes ajuda você a pensar, às vezes a imaginação confunde seu pensamento. Portanto, é bom imaginar ou não? Não sei. Às vezes a imaginação soma ao pensamento, às vezes a imaginação engana o pensamento, né? Então, se eu não consigo ter certeza da função da imaginação associada ao pensamento, como que eu posso dizer se é bom pensar e imaginar ou não é bom pensar junto com a imaginação? Outra coisa importante do Montaigne, que eu acho que tem um impacto significativo na obra do Shakespeare, é o lugar da melancolia na obra do Montaigne, né? A gente sabe que o Montaigne é visto pela fortuna crítica como um grande melancólico. Provavelmente ele o era, né? O ceticismo é sempre uma ameaça. A melancolia é sempre uma ameaça para o ceticismo. O ceticismo pode levar você facilmente a um estado de melancolia. Talvez porque os seres humanos precisem acreditar que as coisas fazem sentido. Enquanto que, do ponto de vista do cético, acreditar que as coisas fazem sentido é uma forma de atrapalhar a sua vida. Mas, ao mesmo tempo, acreditar que elas não fazem sentido também é uma forma de atrapalhar a sua vida. Então, os céticos gregos, onde isso começa, eles acreditavam que, na realidade, o melhor é o tempo inteiro você comparar teorias e não acreditar em nenhuma delas, né? Então, o cético é normalmente alguém que tem um repertório gigantesco de coisas. Porque senão você não consegue comparar teorias. Você não consegue ser cético sem repertório. Mas o risco da melancolia associado ao ceticismo é muito antigo e na pessoa do Montaigne é muito claro. A gente sabe que no século XVI e XVII, você tem um médico, Barton, no século XVII inglês, né? Robert, eu sempre confundo com Richard Barton, né? Que escreveu o famoso livro Anatomia da Melancolia, né? Em que o último livro é dedicado ao que ele chama de melancolia religiosa. Ele era em si um materialista, como ele se dizia, epicurista, portanto, acreditava que o fundo da realidade é o movimento caótico dos átomos. Portanto, a realidade não tem sentido nenhum, a não ser o fundo caótico dos átomos.
E o Barton, quando ele escreve na última parte do livro dele, que eu tenho ele em 2 volumes, que é um livro grande assim, cada volume desse tamanho, ele saiu em português há algum tempo atrás. A última parte, que é a maior parte do livro dele, é dedicada à melancolia religiosa, no sentido de que o melancólico é aquele que percebe que falta alguma coisa na vida e no mundo. O que falta? Um sentido. E a melancolia religiosa é a melancolia que fala da perda do objeto máximo. É quase como aquela frase do filme do Manuel de Oliveira, O Convento, de que tem uma personagem, quando eles estão discutindo Deus, em dado momento, ela fala, eu tenho saudades de Deus. Quer dizer, no sentido de que o melancólico religioso é aquele que percebe que Deus faz falta, não no sentido de que os ateus militantes, que eu acho gente boba, que fica pregando ateísmo por aí, assim como eu acho também religioso militante um saco, não no sentido de não perceber que, sim, existe um certo mal-estar, existe uma certa desorientação, se você supõe que a realidade está desarticulada, que ela não tem um sentido, que ela não está indo para lugar nenhum, portanto, você não consegue fincar raízes nela para deduzir alguma coisa, né? Então, o melancólico que tem melancolia religiosa na linguagem do Barton, ou o melancólico que é visto pelo Montaigne como aquele que se retira do mundo, porque o mundo engana, né? Porque o mundo é falso. E a gente sabe que na vida do Montaigne ele fez esse movimento, né? Ele se retira do mundo, ele é um barão importante, com função importante na região de Bordeaux, e ele se retira, vai para sua torre, e aí ele vai escrever seus ensaios, né? E ele cria a forma ensaio dessa forma, ou seja, falar das coisas a partir do que ele sente, sem nenhuma sistemática, né? O lugar da melancolia na obra do Montaigne é o lugar daquele que, porque sabe muito, não é feliz, né? A gente vê claramente esses tons no personagem do Hamlet, por exemplo, né? Aquele que daria tudo para não saber o que sabe, porque felizes são os ignorantes. Quem não tem dúvida é porque leu pouco. Quem tem muita certeza é porque não passou da página 3, senão não teria certeza, né? Essa melancolia do Montaigne me parece que é muito importante no Shakespeare, né? E é muito importante a tradição da melancolia na filosofia, aquela ideia de que os melancólicos são filhos de Saturno, porque é um planeta sombrio, porque Saturno está em cima de você, exercendo sobre você uma incapacidade de você encontrar gosto nas coisas que as outras pessoas encontram gosto, né? Então, eu diria assim que esses 2 filósofos, então os 2 estão na mesma época. Tem uma outra coisa que eu acho que os une também. Os 2 estão distantes de uma sensibilidade cristã, né? Os 2 estão distantes de uma percepção cristã de mundo, de uma moral cristã que sempre tendeu a um certo maniqueísmo, né? E com isso eu não estou querendo depreciar a filosofia moral cristã, ela é bem profunda, mas não vou me aprofundar nela aqui. Mas, de um certo ponto de vista, digamos assim, de chegada, a moral cristã produziu um grande maniqueísmo, bem e mal, né? Esse maniqueísmo também associada à ideia de que esse bem e mal se manifesta na sociedade e na história, que esse bem e mal pode ser identificado nas ações dos homens, entendendo o bem como um vetor em direção ao outro mundo, uma vida que nega de alguma forma a vida aqui como ela é, os humores do mundo, digamos assim. Tanto no Montaigne, quanto no Maquiavel, quanto no Shakespeare, eu acho que essa característica está presente nos 3 autores, que, aliás, é o marco do Renascimento, né? O Renascimento, por isso, inclusive, se chama Renascimento, né? O nome, é porque se entende que, nesse período, os europeus começaram a recuperar, ou começaram a acessar, digamos assim, um repertório clássico, antigo, que durante a Idade Média ficou um pouco distante,
e que eles, inclusive por conta de traduções que começam a circular, inclusive por conta da própria imprensa, que começa a facilitar, né, ainda que lá na Idade da Pedra quase, começa a facilitar a circulação de textos, com a possibilidade de tradutores, né, que traduzem textos de uma língua para outra. Então, na Europa, você começa a ter um acesso a outras narrativas de mundo. E aí emerge, tanto no Shakespeare, quanto no Montaigne, quanto no Maquiavel, uma certa sensibilidade trágica clássica, né? O homem luta contra o universo que ele não tem controle. Esse universo não representa nenhuma força boa metafísica a priori. Você tem que tomar cuidado com as coisas em que você tem muita certeza, porque você pode trair a si mesmo e criar problema para si mesmo, de certa forma. Nunca tenha certeza que você domina todas as variáveis de uma questão, porque talvez seja impossível você dominar todas as variáveis de uma questão. Talvez para você manter a ordem, você tenha que ir contra ideias como não matarás, não roubarás. O homem talvez seja dominado por uma híbris, como os gregos falavam, uma certa desmedida, né? Que você está sempre pronto para atravessar o samba, como a gente fala, principalmente quando você está atrás de uma coisa que você quer muito. Então, eu acho que isso é uma das grandes características dos autores do Renascimento, um certo retorno de um estremecimento trágico, tanto que o Shakespeare, no caso, é conhecido como autor de tragédias. Mas, assim, o Príncipe do Maquiavel, ele é uma tragédia no sentido de que, no final das contas, a última palavra é da fortuna. E se a última palavra é da fortuna, você está diante da tragédia. Porque a fortuna, por não ter sentido, é um destino cego, já que ela não tem sentido. E o Montaigne também, quer dizer, essa ideia de que, na realidade, o conhecimento vale pelo esgotamento dele por si mesmo, quer dizer, e que, portanto, a posição final do homem que conhece é um certo desencanto com a validade da própria vida, ou com a validade de estar inserido no mundo, né? Isso também é uma forma de tragédia, porque, ainda que não a tragédia clássica, em que o herói era visto como o super-herói da história, aquele homem que merece ser lembrado, que vai até o fim na luta, do ponto de vista do Renascimento, a tragédia grega pode até parecer um pouco ingênua, né? Se você olhar do ponto de vista do Montaigne, na medida em que o Montaigne entende que não há sentido no heroísmo, porque às vezes os covardes podem ser mais lembrados do que os heróis, se eles tiverem um bom biógrafo. Do ponto de vista do príncipe, né, se você não nasce filho da rainha, por exemplo, portanto, se a fortuna não sorriu para você nesse sentido, isso não significa que você não pode tomar o poder, ou mesmo exercer qualquer forma de tirania. Mas aqui a gente tem que tomar cuidado. O Maquiavel jamais veria um bom tirano como aquele tirano que continua fazendo as pessoas sofrerem o tempo inteiro. Não porque é feio fazer as pessoas sofrerem o tempo inteiro, mas porque isso vai ajudar você a perder o poder em algum momento, né? Mas, porque essa questão de você tomar o poder, a usurpação ou a tirania no Maquiavel, está ligado a duas coisas em filosofia política bem importantes. Primeiro, Maquiavel não é um contratualista em filosofia política. Ele não é um contratualista no sentido de que os homens fazem um contrato entre eles para terminar a violência e estabelecer a soberania. Os homens de Maquiavel não fazem contrato. Homens virtuosos organizam o mundo. E, nesse sentido, ele não é um contratualista, né? Isso é a primeira coisa. Que o coloca completamente fora da ideia de que simplesmente tomar o poder seja o mal em si, né? Porque haveria uma ruptura do contrato, como a gente pensa a partir do contratualismo. Outra coisa, o Maquiavel não é um teórico do absolutismo, que é um erro comum de se fazer quando você olha de fora. O Maquiavel não é um teórico do absolutismo. Por quê? Porque o Maquiavel não acha que o filho da rainha tem mais direito ao poder porque é filho da rainha. Porque se um cara que não é filho da rainha for mais virtuoso do que o filho da rainha, que o poder seja do plebeu. Apenas ele pensa
que o plebeu terá que ter mais virtude do que o filho da rainha para ter o poder. Mas a diferença entre o plebeu e o filho da rainha não é uma teoria do corpo místico do rei, por exemplo, ou uma que sustenta o absolutismo. A diferença entre o filho da rainha e o não filho da rainha é uma questão de sorte e azar. Mas, se você quiser tomar o poder de uma cidade, você poderá fazê-lo plenamente e as pessoas estarão capacitadas a aceitar se você, com isso, fizer com que ela consiga ter café da manhã, almoço e janta em paz. O Maquiavel sacou que o homem faz qualquer coisa por almoço, café da manhã, almoço e janta. O Maquiavel, não dá para dizer que ele vai afirmar para você que é melhor ser temido do que amado. Mas se você obrigar ele a escolher entre uma coisa e outra, temido do que amado. Né? Mas temido só não basta para o Maquiavel. Não basta por aquilo que eu dizia antes, quer dizer, se você é só temido, uma hora o temor é tão grande que você pode fazer com que a pessoa chegue à conclusão que não está valendo a pena ter temor. Porque a gente sabe desde a Bíblia que o temor só faz sentido se você entender que você teme alguém que tem capacidade sobre a sua vida. Se o temor for simplesmente por temor, não vale nada. Então o amor é importante também. A diferença entre o temor e o amor é que o temor é mais fiel e o amor é sempre infiel. Né? Então, se você acreditar que o mais importante é ser amado, você é um ingênuo. Porque o amor passa mais rápido do que o medo. Por isso que quando se fala entre medo, temor e amor em Maquiavel, normalmente se fala que para o Maquiavel o mais importante é o temor. Porque o temor deita raízes mais fundas no homem. Por quê? Porque o homem está sempre preparado para ter temor. Por quê? Porque ele é precário. A vida é precária, perigosa, sem garantia. Enquanto que o amor é alguma coisa que está aqui hoje, mas amanhã passa. Por isso que, normalmente, a gente diz, entre os dois é o temor. Porém, para o Maquiavel, não basta o temor. É importante pontuar. Não basta o temor, porque o temor não é suficiente. As pessoas têm que se sentir amadas. É claro, você pode até fazer com que elas se sintam amadas, mas você não pode cair na armadilha de achar que o amor delas vai ser suficiente. Essa oposição entre leão e raposa é engraçado porque isso tem uma escola, né? O Maquiavel não é o único autor que faz esse tipo de oposição. O leão, na realidade, pode ser um grande estabanado, né? Enquanto a raposa, ela pode ser, na realidade, na medida que ela cisca aqui, ela cisca ali, ela junta um pedaço daqui com um pedaço de lá, ela não precisa... a raposa não precisa gritar para demonstrar seu poder. O leão grita para demonstrar seu poder. Né? A raposa pode ser menor do que o leão, enquanto o leão é garboso, gigantesco. O Maquiavel, como ele era um filósofo político muito astuto, né? Dentro da visão dele não democrática, não contratualista e não absolutista, o Maquiavel sabe muito bem que talvez a melhor metáfora para alguém que tem poder é uma raposa e não um leão. E é interessante porque mais tarde tem um filósofo que também é meio trágico, que é um especialista em Maquiavel, chamado Ajeya Berlin, né? Que é um filósofo do século XX, que é um dos maiores leitores do Maquiavel no século XX, que volta a essa questão da raposa, do leão e outros bichos, tem todo um zoológico. Né? Assim, ele vai retomar essa ideia da raposa, inclusive não só como figura de poder, mas como figura de conhecimento, dizendo que o método da raposa, né? No Maquiavel, inclusive, o método da raposa, a raposa ela não está preocupada com o sistema, ela não está preocupada em sustentar o encadeamento de ideias, ela não está preocupada ela pode até querer demonstrar um encadeamento de ideias ou de atos, mas a raposa, ela parte de um pressuposto que o leão, na sua força monstruosa ou na sua beleza, sei lá o que for, ela parte de um pressuposto que o leão não percebe. Ela parte do pressuposto que a realidade é em frangalhos, é em pedaços, e você junta uma parte com a outra, que às vezes, se você
ataca no escuro ou você não demonstra que você vai atacar, o seu ataque é muito mais frutífero do que um ataque de um leão, além do fato de que a raposa pode meter menos medo do que um leão. E na medida que ela mete menos medo do que o leão, ela pode ser muito mais perigosa do que o leão, porque você não enxerga ela. Então, na realidade, a raposa é mais inteligente do que o leão. Essa é a questão, né? Para o Maquiavel, para a J.A. Berlin também, a raposa é mais inteligente do que o leão, porque a raposa ela não é obrigada por nenhum princípio a sustentar as posições dela. Por quê? Porque ela não está querendo provar nenhum princípio. No caso do poder, para o Maquiavel, a única coisa que ela quer manter e conquistar é o poder. E essa é uma coisa, quer dizer, qual é o princípio do príncipe para o Maquiavel? Tomar o poder e mantê-lo. E nesse sentido ele é muito mais livre, porque ele não é atormentado por nenhuma missão metafísica. A diferença entre o filho de uma rainha ou de alguém que nasceu na família nobre e alguém que não era família nobre é que, como a fortuna te sorriu, no caso de quem nasceu na família nobre, o resultado é que você já chegou no poder. Digamos assim, pelo efeito do seu pai e da sua mãe, você chegou no poder. Você não fez nada para chegar, né? Enquanto que alguém que quer tomar o poder, não. A virtude foi necessária desde a partida. Agora, você pode ser um príncipe que nasceu na família nobre, recebe o poder e ser um completo incompetente. Por isso que eu dizia há pouco que o Maquiavel, desse ponto de vista, é um filósofo burguês. Porque ele coloca a competência e o mérito como justificativa para o poder. Se a gente fosse perguntar onde que está a soberania para o Maquiavel, né? Quer dizer, da onde emana a soberania do príncipe? Que é uma pergunta típica na filosofia política. Na democracia, emana do povo. No Maquiavel, a soberania emana da virtude do príncipe e não de quem é a mãe dele. Claro, quem é a mãe dele, quem é o pai dele, dá a ele uma soberania de nascimento, mas ele pode perder. Na realidade, o Maquiavel, apesar dele ser acusado de achar que os seres humanos são um lixo e não sei o quê, eles reconhecem uma razão estratégica de sobrevivência muito grande nas pessoas, a ponto de que ele sabia que, no fundo, as pessoas não acham um príncipe um grande cara só porque ele é príncipe. As pessoas são capazes de reconhecer quem é que manda direito e quem é incompetente para mandar. Apesar de que a virtude, ela legitima você usurpar o poder, não porque ela seja uma teoria sobre o mal, mas porque ela justifica que, se você é virtuoso, é melhor para as pessoas que você tome o poder. Eu quero dizer para os súditos, é melhor. É melhor para os súditos terem alguém que usurpou o poder do que ter alguém que está ali porque nasceu na família, por exemplo, nobre, e que, portanto, recebeu o trono, digamos, de graça, né? É pior para os súditos. Portanto, esse é um exemplo do que eu dizia antes, quer dizer, é por isso que a política do Maquiavel não é munida por um princípio moral anterior, né? É por isso que o Maquiavel é pensado como um filósofo pragmático avant la lettre, quer dizer, o que mede a soberania de um príncipe é o resultado positivo do que ele fez. E os seres humanos estão equipados para não levar em conta a moral. Na realidade, existe um grande pressuposto de que o ser humano é amoral, no final das contas. Quando eu estava falando que o Montaigne é um cético, é porque o cético é um relativista, né? A diferença do relativista único, puro, digamos assim, para o cético, é que o relativista acredita que, em sendo relativista, está tudo bem. O cético é relativista, mas nem por isso ele defende o relativismo como a última palavra. O cético vai dizer, sim, as verdades parecem variar de lugar para lugar, mas ele não dirá, portanto, isto é verdade. O relativista dirá é. O cético dirá, a verdade parece, aquilo que as pessoas entendem como verdade parece variar de lugar para lugar. Mas isso não é garantia de que uma delas não esteja errada. Certo? Então, para você chegar no ceticismo, você tem que passar pelo relativismo. O relativismo do Montaigne está em função do ceticismo dele.
né? Os sofistas eram relativistas, os céticos eram céticos. Então, o sofista afirma que a verdade não existe e depende do ponto de vista. O cético diz, parece que a verdade não existe e depende do ponto de vista, mas talvez eu esteja errado. A conclusão é outra. O resultado moral, filosófico disso daí é outro, né? Agora, o Montaigne é claramente um relativista no sentido que ele manipula o método relativista. Ele compara, digamos, índio com cristão, protestante com católico, ele compara Alexandre com o príncipe não sei da onde, ele compara o covarde com o corajoso, mas ele compara isso tudo não para dizer que o corajoso tem uma verdade e o covarde tem a sua verdade. Ele compara para dizer que não dá para afirmar absolutamente nada sobre se vale a pena ser corajoso ou covarde. Então ele é mais que um relativista. Mas o relativismo na mão do Montaigne é um método. É um método para chegar à afirmação cética no final.